Olá, convido você a vir estudar trigonometria comigo. Dessa vez, nós tomaremos como questão motivacional a seguinte: qual o raio da engrenagem maior R, sabendo que quando ela gira 240 graus, a engrenagem menor gira 2π radianos? Sugiro que você pause, tente resolver, depois confira a explicação. Uma boa aula. Muito bem, para a gente resolver essa questão, a gente vai primeiro falar aqui de uma forma geral das engrenagens. Como é que funciona isso? Se eu tenho, uma engrenagem de raio R grande, vamos colocar assim, de raio R grande, acoplada a uma engrenagem menor, ok? De raio R pequeno, quando elas começam a girar em conjuntos, a gente percebe de imediato que quando essa gira no sentido horário, por exemplo, a outra vai girar no sentido anti-horário. Tudo bem? Elas giram sempre em sentidos opostos. Essa está no horário, essa está no anti-horário, e vice-versa. Muito bem. O que a gente nota? A gente nota que elas giram em conjunto. Se elas giram em conjunto, para que essa pequenininha acompanhe a grandona, ela precisa girar mais, porque o raio dela é menor. Quanto menor for o raio, mais voltas ela vai precisar dar para acompanhar a grandona. Então a gente diz que o número de voltas delas é inversamente proporcional ao raio. Tudo bem? Então se eu chamar aqui, essa primeira de A e essa segunda de B, o número de voltas que a A dá é inversamente proporcional ao raio dela. Ou seja, quanto maior for o raio, menos volta ela precisa dar. Da mesma forma, a outra acontece o contrário, também. Ou seja, se ela diminui o raio, ela precisa girar mais. Então ela também é inversamente proporcional ao raio dela. Ok? Se eu conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo, eu tenho aqui que o número de voltas que a A dá vezes o raio dela é igual ao número de voltas que a B dá vezes o raio dela. Então essa é a primeira relação importante, onde a gente relaciona os raios com o número de voltas. Ok? Agora, da mesma forma, a gente pode relacionar quem? Os dentes. Se eu quiser contar os dentes, observe. Os dentes eu supondo que eles têm o mesmo tamanho, que é o que ocorre nas engrenagens, para ela poder encaixar, tem que ser do mesmo tamanho. Então, quanto maior for esse raio, mais dente a roda vai ter. E quanto menor for o raio, menos dente ela vai ter. Não é verdade? Então, nesse caso, a relação é o contrário, é direta, né? Quanto maior o raio, mais dentes. Quanto menor o raio, menos dentes. E aí, a gente chega na seguinte relação, que se em vez de colocar um sobre o raio, já que o raio é diretamente proporcional aos dentes, eu colocasse o número de voltas, como o raio é diretamente proporcional aos dentes, quanto maior o raio, mais dente, quanto menor o raio, menor dente, eu posso colocar aqui os dentes de A, vou colocar assim, DA. E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. O número de voltas que a B vai dar é inversamente proporcional ao raio dela, mas como o raio é diretamente proporcional aos dentes, quanto maior o raio, mais dentes, quanto menor o raio, menos dentes. Eu posso colocar o número de dentes da B. Quando eu conservo e multiplico, o que eu tenho? O número de voltas que a A dá, vezes o número de dentes dela, é igual ao número de voltas que a B dá, vezes o número de dentes dela. Então eu tenho agora uma relação que me permite associar as duas engrenagens pelo número de dentes e o número de voltas. Então eu posso relacionar com o raio ou com o número de dentes. Tudo bem? Vamos pegar a seguinte situação aqui, para exemplificar, para ficar mais claro, Suponha que eu tenha uma engrenagem, ok? Uma engrenagem A de raio, chama assim, RA. Sei lá, essa é a maior, vamos colocar 12 centímetros, ok? Vamos acoplá-la a uma engrenagem B, ok? Vamos acoplá-la a uma engrenagem B de raio, vou colocar aqui, raio de A, raio de B. Colocar o raio de B, como ela é menor, 8 centímetros. E vamos inovar, vamos colocar uma terceira. Vou acoplar uma terceira engrenagem aqui, C, de raio 12, 8, pode ser 6, 5, de raio 5. Tudo bem? Centímetros. O que a gente nota? Se essa girar no sentido horário, essa daqui vai girar no sentido anti-horário, Porque para acompanhar a outra, ela gira no sentido anti-horário. E essa aqui se está no sentido anti-horário, essa vai girar no sentido horário. Então elas ficam alternando, Horário, aqui está acoplada anti-horário, aqui está acoplada anti-horário e aqui horário, Coloquei a seta para lá, Ela vai ter que girar assim, para cá, ok? Então anti-horário, e agora ela está no horário. Quando ela vai girando, ela vai empurrando essa daqui, ela está no anti-horário e essa daqui está no horário. Perfeito. Feito isso, se eu disser, por exemplo, que essa daqui
ela deu, sei lá, quantas voltas? 10 voltas? Ou 10 voltas. Então, olha só, a A deu 10 voltas. A pergunta é, quantas voltas vai dar a C? Simples, né? A gente pode relacionar os raios com o número de voltas, não é verdade? Os raios com o número de voltas. Então, ó, o número de voltas da A vezes o raio dela vai ser igual ao número de voltas da B vezes o raio dela, que vai ser igual ao número de voltas da C vezes o raio dela. Ok? O RC aqui. Pronto. Eu posso calcular diretamente, associando, né? As que eu tenho maior dado, por exemplo, aqui a A deu 10 voltas e o raio dela é 12. A B, eu não sei quantas voltas ela deu, mas eu sei que o raio dela é 8. A C, eu não sei quantas voltas ela deu, mas eu sei que o raio dela é 5. Pronto. Né? Então eu posso, por exemplo, igualar essas duas. Ó. Se eu igualo essas duas, eu acho o número de voltas da B. Claro que isso não precisa, eu poderia já igualar a primeira com a última e achar logo da C, já que eu queria saber isso. Mas já que a gente está no caminho, já acho da B também, né? Lambuja. Então essa igualdade, né, está me dizendo que se eu dividir os dois lados por 8, observe, aqui vai ficar só o número de voltas da B. Posso simplificar, não é? 12 por 4 dá 3. 8 dividido por 4 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5 vezes 3, 15. Então tá aí, ó. Quando a grandona der 10 voltas, a B teve que dar 15. Ela é menor, né? Ela tem que girar mais. Percebe? Posso igualar essas duas ou posso igualar a primeira com essa, tanto faz. Ó. Se eu igualo a primeira com essa, o que eu tenho? 10 vezes 2, eu divido os dois lados por 5, e aqui vai ficar o NC. 10 dividido por 5 dá 2, e 2 vezes 12 é 24. Ok? Então observe, quando a A dá 10 voltas, a B vai dar 15 voltas, a C vai dar 24 voltas. Se eu tivesse feito essa mesma situação, problema, só que em vez de ter dado os raios, né, eu tivesse dado o número de dentes, digamos que a A tivesse 10 dentes, aliás, 12 dentes, a B tivesse 8 dentes, a C tivesse 5 dentes. A resolução seria a mesma, tudo bem? Eu ia achar aí, ó, a mesma situação, problema, tá? Só com a história diferente. Então, o número de dentes ou o tamanho, né, do raio, a minha relação com o número de voltas, ó, se mantém a mesma, tudo bem? E o que isso tem a ver com a trigonometria, professor? Bom, na verdade é uma questão de proporção, né? Agora vamos entrar na trigonometria. E se eu não quiser associar nem o raio nem os dentes, quiser associar o ângulo central que girou? É a nossa situação problema. Então vejamos como a gente faz nessa situação. Veja, a gente definiu um radiano como sendo quem? Se eu pego uma circunferência de raio R, parto do ponto A até um ponto B. Se eu garantir, deixa eu pegar de vermelho aqui, ó. Se eu garantir que esse arco aqui, ó, tenha o mesmo comprimento, se eu cortar ele e abrir e esticar, ó, né? Se ele tiver o mesmo comprimento do raio, né, se eu garantir que esse arco tem o mesmo comprimento do raio, então esse ângulo central, a gente diz que ele mede um radiano, ok? Foi a definição que demos? Um radiano é a medida do ângulo central, cujo arco tem o mesmo tamanho do raio da circunferência que determinou esse ângulo central, ok? Muito bem. E aí a gente fez uma seguinte associação. A gente associou o ângulo, né? A gente associou o ângulo com o comprimento desse arco, né? O ângulo com o comprimento. Lembra? A gente sabia o seguinte, se eu desse uma volta completa, o ângulo era de 2π radianos, né? Que a gente estudou, que 180 corresponde a 180 graus, 180 graus corresponde a π radianos, e 2π vai ser o dobro, né? 360 graus. Então, se eu der uma volta completa, vai ser 360 graus. 360 graus são 2π radianos. Então, o ângulo central vai ser de 2π radianos. E o comprimento? Ora, o comprimento de uma circunferência total é 2π vezes o raio. Porque o R grande, né? E se eu tiver um ângulo θ qualquer? Ora, aí o comprimento vai ser, não sei, esse L ali, ó. Mesmo L vermelho lá de cima. Ora, é claro que quando eu multiplico isso cruzado, o que eu obtenho? Ora, eu posso cancelar esse 2π com esse π e eu obtenho θ vezes R. Então, essa relação me diz que para achar o tamanho de um arco, eu só preciso multiplicar o raio da circunferência que determinou esse arco pelo ângulo central. Detalhe, o ângulo central precisa estar em radianos, ok? Essa relação vai permitir a gente fazer a seguinte ponderação a respeito do ângulo central das engrenagens. Observe. Se eu pegar uma engrenagem qualquer aqui, ó, né, e acoplá-la a uma outra, né, uma de raio R grande e uma outra de raio R pequeno, como a gente já vinha fazendo. Ok? Bom, quando eu marco um ponto aqui, vamos marcar, vou pegar uma engrenagem maior, vou fazer aqui no transferidor, para ficar mais perfeito, para você ter uma noção exata do que a gente está querendo dizer. Acho que aqui fica melhor. Vou fazer na mão, mas aqui acho que fica melhor, fica mais preciso.
Então tá aqui. E vou fazer aqui as engrenagens, como a gente vinha fazendo. Né? Maravilha. E vou fazer uma do lado aqui, ó. Menor. Ok? Maravilha. Essa tem raio grande, essa tem raio pequeno. Aqui, ela tá engatada lá, né? Beleza. O que acontece se eu marcar um ângulo aqui? Ó? Vamos marcar um ângulo de, deixa eu pensar, 60 graus. Aqui. Esse ângulo de 60 graus. A partir da horizontal aqui, ó. Então, se eu venho aqui e marco esse ângulo de 60 graus, ó, o ângulo que eu vou chamar de θ1, 60 graus, né? Como 180 são pi radianos, 60 vai ser 180 por 6 dá 3, né? Então vai ser pi sobre 3, não é isso? Pi sobre 3 radianos. Ok? Isso vai me dar um arco aqui, ó. Né? Porque esse arco vermelho. Isso vai me dar um arco aqui, ó. Agora, o que acontece? Se eu vier para essa pequenininha, tá? E pegar esse mesmo arco e projetar na pequenininha, é claro que esse arco vai dar muito, vai passar, não é? Se eu fizer aqui, deixa eu ver. Tá? Se eu fizer aqui, vai dar por aqui assim, ó. Então, se eu pegar esse arco e esticar ele nessa circunferência menor, já é notório, né? O que é notório? Olha aqui, ó. Que o ângulo que eu obtive central é maior do que o anterior, ok? θ2 é maior que o anterior. Para que eu tivesse o mesmo arco, né? Para que esse L1 fosse igual a esse L2. E quando as engrenagens rodam, eu preciso ter exatamente isso, né? O percurso da grandona, né, tem que ser o mesmo, tem que fazer o mesmo percurso para a pequena. Mas para a pequena acompanhar a grandona nesse trajeto maior, observe que o ângulo central dela precisa ser maior para compensar o raio dela, que é menor. Tudo bem? Então, de novo, a gente tem o quê? A gente tem que o número de voltas que essa dá, né, a gente já tinha visto que ele é inversamente proporcional ao raio. Quanto maior o raio, né, ela precisa rodar menos. Assim. E aqui é a mesma situação. Só que se agora eu estiver associando não mais o raio, mas estiver associando, né, esse comprimento, né, dos dois lados, tanto da grande quanto da pequena, e eu sei que eles precisam ser iguais, porque senão a engrenagem desconjunta, né, precisa rodar em compasso. Como a gente sabe que aqui eu tenho θ1 vezes o raio, aqui eu vou ter o raio grande. E aqui eu tenho θ2 vezes o raio pequeno. Então essa relação nos permite, né, para a engrenagem, calcular ou o raio ou os ângulos centrais, porque eles estão relacionados entre si dessa forma. Ok? Essa relação vai nos permitir resolver ali a questão. Esse raciocínio é o mesmo do que se eu tivesse polias, tá? A gente depois vai falar de polias em outra questão, é o mesmo raciocínio. Então a gente pode agora resolver nossa questão, né? Observe. Foi dado um raio grande? Não, ele está pedindo. Foi dado um raio pequeno? Também não deu. Tudo bem, mas ele deu o ângulo central, que é a pequenininha gira, né? Ela gira 2π, então ela dá uma volta completa, né? Ela dá uma volta completa. A grandona, por sua vez, se eu pegar, por exemplo, aqui o ponto de engrenagem, né? Vou pegar o ponto de engrenagem como referência. Ela gira 240 graus, então ela vem para 280, passa mais um pouco. Ela dá essa volta aqui, ó, a grandona. Ok? Enquanto a pequenininha dá uma volta completa, essa aqui não precisou dar uma volta completa. Claro, o raio dela é maior, ela precisa gerar menos. Lembra? Que é inversamente proporcional. Quanto maior o raio, menos ela precisa girar para o movimento se manter, né? Essa já é o contrário. Quanto menor o raio, mais ela precisa girar. Então, observe, a pequenininha deu uma volta completa, que é 360 graus, 2π. A grandona deu 240 graus. Isso não é bom. Isso não é bom. O que a gente pode fazer? Vamos simplificar. 240 graus são quantos π radianos? Agora, vamos ver. Eu sei que 180 são 2π, não é? Então, daqui eu tiro o quê? Quando eu corto com corto, quando eu simplifico por 6, 24 por 6 dá 4, 18 por 6 dá 3. Então, eu vou ter aqui o quê? Por 6 dá 4, 18 por 6 dá 3. E aqui, x sobre 2π. Opa, 180 é π, né? Não é 2π. Então, na verdade, transformando em radiano, eu vou ter o quê? 4π sobre 3, né? 4π sobre 3. Ok? Então, eu tenho que isso aqui é 4π sobre 3. Eu preciso manter esse ângulo em radianos. Agora, observe que a questão, ela nos deu a distância, né? Ela nos deu a distância e nos deu os ângulos. Então, não se trata de uma questão de dentes. Né? Poderíamos resolver por dentes. Não deu a questão, não se trata de dentes. O que a gente sabe? A gente sabe o quê? Que se eu fizer esse raio pequeno vezes esse ângulo que ela girou, isso tem que ser igual ao raio grande vezes o ângulo central da que a grandona girou. Não é? Além disso, o que eu sei? Eu sei que a soma dos raios, observe, ó, o raio pequeno mais o raio grande, tem que dar quanto? Tem que dar 60 centímetros. Pronto, eu só preciso resolver essa brincadeira. Como é que a gente resolve? Vamos lá?
Observe, aqui eu tiro que o raio pequeno é 60 menos a raio grande. Eu quero o raio grande, né? Então, vou fazer dessa forma mesmo. Então, aqui eu tenho o quê? Em vez do raio pequeno, eu vou pôr 60 menos R. Então, 60 menos raio grande está multiplicando por θ1. Mas quem é θ1? É 2π. E do outro lado, o que eu tenho? Raio grande multiplicando por θ2. Mas quem é θ2? 4π sobre 3. Ora, isso vai me dar 120π menos 2πr. E do outro lado, 4πr sobre 3. Vou multiplicar os dois lados por 3. Então aqui fica 360. Aqui por 3 vai ficar 6πr. Tá? Multiplicando por 3 para eliminar esse denominador. E aqui vai ficar, quando eu multiplicar, ele cancela. 4πr. Se eu somar 6r aqui, ele desaparece e aparece somando lá. Então vai ficar 10πr, né? 4πr, quando eu somar ele desse lado, desaparece. Quando somar de lá, vira 10πr. E aqui, 360π. Ora, quando eu simplificar isso tudo por 10π, isso dividido por 10π, corto 0 com 0, fica 36π. Só que o π com o π também cancela, né? E aqui, 10π por 10π fica só o raio. Portanto, eu acabei de descobrir o que me foi pedido. O raio da grande mede 36 centímetros. Bonito isso, hein? Muito bonito. É isso. Deixe seu like para ajudar o canal e até a próxima.